Então, pessoal, dando continuidade à epidemiologia, vamos ver a segunda parte aqui, ok? Aonde iremos entrar sobre as zonas pandêmicas, explicar para vocês os melhores detalhes. Então, vamos lá. Saúde, né? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausente de doença. Falando sobre saúde, muita gente pensa que não sentir dor, tá, estar saudável. Não é bem assim, tá? Então, não estar doente, tá? Tem que estar com equilíbrio mental, físico e social em dias. Tem doenças que a gente adquire e não se manifesta, tá? Tem doenças que ficam incubadas uma semana, 2, um mês e anos. Tem doenças como a tuberculose extrapulmonar que pode chegar a ficar incubada 10 anos no corpo do paciente, para depois ser manifestada. Higiene é a parte da medicina que trata da prevenção da saúde e evolução do conhecimento. Então, higiene, ao lavar as mãos, ter uma boa asepsia, ter uma boa limpeza, higienização, nos protege. É um meio de prevenção a higienização. Agora, nesse Covid-19, por exemplo, a higienização ainda mais, né? Lavar a mão com água e sabão é até melhor do que álcool, tá? Água e sabão é fundamental. Higiene sempre é um meio de prevenção, tá? Profilaxia é um meio para impedir o aparecimento ou a proliferação da doença. O que seria o meio profilático? Quando você faz uso de vacina, quando tu toma uma vacina, você está usando um meio profilático, tá? Quando você faz o quê? Vou tomar vacina contra sarampo, contra rubéola, contra hepatite. Então você está prevenindo de adquirir uma doença ou daquela doença proliferar no teu corpo. Quando o médico fala, você tem tantos por cento de sofrer um infarto, vamos tratar com medicamento tal, ou de passar aqui um ácido acetilsalicílico, você fazer com uso contínuo, para você vir prevenir o infarto. Então é um meio profilático. Tipo de doenças, tem doenças biológicas, físicas e químicas. Classificação das doenças. Doenças hereditárias são transmitidas por meio de genes, que pode ser recessivo ou dominante. Então, hereditárias, né, que vêm de pai para filho, que vêm herdadas, hereditárias, né, que não já está no gene, já está, né, no cromossoma, então não tem como escapar desse tipo de doença. Congênita, essas doenças são geradas durante a vida embrionária. Né? Então, durante a gestação, a mãe pode passar para o filho e desenvolver uma doença congênita. O teste do pezinho, ele detecta mais de 49 tipos de doenças. Então, doenças congênitas são geradas durante, tá, a vida uterina. Adquiridas. Adquiridas pode ser proveniente das condições do meio de trabalho ou do meio onde vive. Doenças adquiridas, devido ao que você faz, pode adquirir doenças da profissão, né? Pode causar alguma limitação, alguma doença adquirida no meio onde você convive. É adquirida devido ao trabalho, adquirida devido, né, a algum fator. Metabólicas são resultado de uma disfunção metabólica. Tem a ver com um problema hormonal. Também, por exemplo, a tireoide. A tireoide, ela produz hormônios como T3 e T4, conhecido como tiroxina e a triotironina. Hormônios, então, muito importantes para regular o metabolismo do humano. Se alguma desses hormônios estiver desequilibrado, vai causar uma disfunção metabólica, como, por exemplo, o pâncreas, que produz insulina e glucagon. Quando você não produz o suficiente, você vai estar diabético. Então, é resultante de uma síndrome metabólica. Então, a doença metabólica adquirida através do hormônio do ser humano. Infecciosas são causadas por invasão e multiplicação desenvolvido parasitas, né? Através de, por exemplo, uma doença esquistossomose maçônica, que é do caramujo, uma doença através, por exemplo, de uma tripanossoma cruzi, do barbeiro, né, da filariose, que causa elefantíase, e assim vai. Infestantes são artrópodes, né, como, por exemplo, as da superfície da pele, como a febre maculada, que causa o carrapato, como a dengue, né,
um artrópode, ou a malária também, que é anófilos. Hospedeiro, o portador doente atípico, portadores sadios, portadores convalescentes, portadores em incubação. Os atípicos estão com sintomas. Os sadios, assintomáticos, né? Os convalescentes já estão internados. E os portadores em incubação, que ainda não se manifestaram a doença. Via de transmissão, tem o contágio direto e indireto. Contato direto, né, é contato direto com causa da doença. E o indireto, objetos, utensílios, roupas contaminadas. Então, direto, vamos supor, você agora é aidético, você contraiu o vírus HIV através de uma relação sexual. Foi contato direto. Não foi através de um alicate de unha ou de uma agulha. Então, isso foi um contato indireto. Certo? Então, 2 exemplos para vocês entenderem. Vetores carregam o agente etiológico. Por exemplo, biológico quando é envolvido com o ciclo da doença e mecânico quando não é envolvido com o ciclo da doença, como a mosca ou, por exemplo, como o barbeiro, né, que é o Trypanosoma cruzi, que causa o mal de Chagas. Propagação da doença, já falei um pouquinho sobre endemia e epidemia, né? Onde a endemia é quando determinada doença ocorre um constante em determinada região, ou seja, endemia é local, ela é restrita. Eu vou dar outro exemplo daqui a pouco. Epidemia é quando a manifestação ultrapassa os números previstos. Então, endemia, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Endemia é quando sempre acontece, números pequenos. Vou dar um exemplo. Velha Marabá, todo ano há uma endemia de leptospirose. Todo ano, na Velha Marabá. Por quê? Porque a Velha Marabá, todo ano, há enchente. A urina do rato, né, ela causa leptospirose. Então, muita gente contamina com a urina do rato e fica doente por leptospirose. São números poucos. Por isso é chamado de endemia. Tá? Agora, se eu falar assim, ó, a Velha Marabá está uma epidemia de leptospirose. Então, o número já está bem grande de pessoas infectadas com leptospirose. Tá? Eu posso usar epidemia para um bairro, posso usar para uma cidade, para um estado ou para um país. Epidemia é de acordo com o que eu usar estatísticas. Endemia é casos que acontecem, só que sempre é esperado acontecer, só que pouco. Como, por exemplo, febre amarela. A febre amarela é constante na nossa região amazônica, região tropical. Ela é favorável para dengue, para febre amarela. Então, sempre, todo ano, você vai ver casos disso. Não é de se espantar. Agora, quando há muitos casos, aí é chamado de epidemia. Então, quando eu falo assim, a Velha Marabá é endemia de leptospirose. Marabá está uma epidemia de leptospirose. Quando fala Marabá está com epidemia de leptospirose, é porque nos 4 cantos de Marabá já tem foco da leptospirose. Ok? Então já se espalhou. Como não é uma doença que se propaga por contação direta ou indireta, assim, a contato direto com a urina, então isso não vai acontecer. Só vai acontecer, ou seja, lá na Cidade Nova, por rumo da Taboquinha, ali para aquela invasão lá que há um rio também, Itacaiúna, que enche, então pode ser ali por rumo da Liberdade, aquela região ali toda, pode estar infectada com leptospirose, e a Velha Marabá também com leptospirose. A Nova Marabá em si está protegida de certa forma, a não ser ali perto das folhas ali, sei lá como é que chama, na beira do rio, correto? Então, leptospirose não seria um tema abordando para dar epidemia em Marabá. Só se Marabá fosse completamente uma ilha, que todos tivessem contato, aí sim poderia ter números aumentados. E pandemia? Pandemia é quando uma epidemia apresenta resultados gigantescos pelo mundo. Epidemia é ebola, HIV é pandemia, tá? O Covid é pandemia, gripe, a H1N1 é pandemia. Por quê? Porque em todo lugar existe. Começou em um país e ali ela começou a se espalhar para outros continentes. Eu costumo dizer que ela é transcontinental. Tem em todos os lugares. É chamado de pandemia.
Surto acontece quando há um aumento repetido no número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento do caso deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Eu posso dizer que há um surto de tal doença quando aquela doença já é esperada, só que o número de pessoas que foram atingidas por dias, por exemplo, foi demasiado, foi muito grande. Eu posso considerar, ou seja, há um surto em Marabá de dengue. Tá? Estava previsto para mim receber pelo menos 100 pessoas por mês com dengue no hospital, eu recebi 100 apenas em um dia. Então, um surto de dengue. Então, surto, usa um termo surto quando há um aumento repetido do número de casos de doentes, tá? Em uma só causa. Bora fortalecer um pouquinho mais sobre pandemias, epidemias e endemias para vocês entenderem, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, endemia, doença regional, em níveis previsíveis. Então, endemia é doença regional. Eu posso dizer, por exemplo, ó, sarampo no inverno em São Paulo. Isso é de se esperar, endemia. Por exemplo, em São Paulo morre São Paulo, Santa Catarina, qualquer região do sul e sudeste ali. Vou colocar Curitiba, que eu conheço, morei. É uma região muito fria. Então, eu posso dizer que Curitiba, todo ano, há mortes de mendigos, moradores de rua, por causa do frio, entendeu? Já é o que? É uma zona endêmica. Eu posso afirmar que pessoas vão morrer durante essa época do frio. Já é de se esperar. Agora, quando isso ultrapassa a quantidade esperada, aí é um surto e pode generalizar com a epidemia. Epidemia é elevação inesperada do número de doentes em certa região. Né? Exemplo, dengue, febre amarela e etc. Pandemia transcontinental, gripe espanhola, AIDS, SARS, tuberculose, malária, H1N1, Covid-19. SARS é síndrome aguda respiratória severa, tá? Então, epidemia. Uma epidemia ocorre quando uma doença se desenvolve em um local de forma rápida, no curto intervalo de tempo. A população de uma determinada região entra em um contato pela primeira vez com um agente patogênico, vírus ou bactéria. Sistema imunológico despreparado para combater a doença ocorre por causa de um grande desequilíbrio, mutação ou de agente transmissor da doença ou pelo surgimento de um novo agente desconhecido, como no caso do Covid. Tá? Quando a doença é nova, nunca vamos trabalhar com endemia. A doença surgiu o vírus Covid, surgiu afetando várias pessoas e morrendo pessoas com aquela doença. Então já virou assim, ó, a China está epidêmico. A China está em epidemia. Aí, vamos supor, aonde começou na cidade da China? Eu não sei lá onde foi. Vamos inventar uma cidade aqui na China, cidade tal. Cidade X da China está com epidemia. Só a cidade X, porque a outra cidade ainda não tiver acesso ao vírus. Aí quando começar a espalhar para aquelas cidades da China, aí vai dizer, olha, aqui na China está uma epidemia. Porque várias cidades da China, o estado tem, tá? Como se eu for calcular o Brasil está epidêmico através do Covid, porque todos os estados têm casos confirmados de Covid. Então, é uma epidemia no Brasil e uma pandemia, porque todo mundo, né, em todo continente tem. Então, cólera é um tipo de epidemia que já foi erradicada isso desde 1980. Na África, isso aí é constante, tá? Tuberculose, estamos tentando, né, diminuir os níveis, mas muita gente morre por ano tuberculose no Brasil. Não é epidemia, mas o Brasil é endêmico ainda de tuberculose. Morre muita gente por ano de tuberculose. Febre amarela, né? Como o Brasil ele é um clima tropical, favorece muito a região Amazonas, tá? Febre amarela, morre muitas pessoas por ano sobre febre amarela, só que é zona endêmica Amazônia, tá? Malária também, tá? Endêmica. Pandêmica. A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes, ou por todo o mundo,
causando inúmeras mortes ou destruindo cidades ou regiões inteiras. Para entender melhor, quando uma doença existe apenas em uma determinada região, é chamada de quê? De endemia. Quando a doença é transmitida para outras populações, infesta mais de uma cidade ou região, é chamada de quê? Epidemia. Porém, quando uma epidemia se alastra de forma desequilibrada, se espalhando pelos continentes e pelo mundo, é chamada de quê? Pandemia. Como a gripe espanhola, como a AIDS, né? Olha uma coisa bem interessante. Os critérios de definições de uma pandemia são os seguintes. A doença ou condição, além de se espalhar ou matar em grande número de pessoas, deve ser infecciosa. Então, só é considerado pandemia quando é caso infeccioso. Por exemplo, o câncer. O câncer mata inúmeras pessoas por dia, mas não é considerado uma pandemia. Em qualquer país, qualquer lugar no mundo, há pessoas morrendo de câncer. Só que não é uma doença infecciosa, é uma doença biológica. Porque não é uma doença infecciosa, porque ela não é transmitida. Então, por isso ela é considerada uma pandemia. Exemplo de pandemia: AIDS, tuberculose, peste, tá? Gripe asiática, gripe espanhola, tifo, Covid-19, etc. Endemia, já falei mais uma vez, né? É uma doença localizada em um espaço limitado, denominado faixa endêmica. Isso quer dizer que a endemia é uma doença que se manifesta apenas em uma determinada região de causa local, geralmente infecciosa. Para entender melhor, endemia é qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Enquanto a epidemia se espalha por outras localidades, a endemia tem duração contínua, porém restrito a uma determinada área. A endemia pode rapidamente tornar-se uma epidemia. Por exemplo, Brasil, febre amarela. A região amazônica é endêmica. Dengue também é endêmica. Pará, Amazonas, né, Roraima, Rondônia, Acre. Qual é a diferença entre ambas? Tá aqui, vocês vão ler depois. Eu expliquei isso aqui de novo, tá? Soro e vacina. Os dois agem como imunizadores, mas são usados em diferentes situações. Vacina contém agentes infecciosos inativados, ou produtos deles que induzem a produção de anticorpos para o próprio organismo da pessoa vacinada. Tem um poder preventivo. Vacina não cura, previne. O soro contém anticorpos necessários para combater determinadas doenças ou intoxicações. O soro antiofídico, por exemplo, ele tenta combater a intoxicação do veneno da cobra, né? Tem um poder curativo. No caso, né, que é extraído do veneno do animal peçonhento. Então, tudo isso é a diferença de soro para a vacina. A vacina é preventivo, o soro é curativo.